Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente vai levar uma notícia, muitas notícias, eu tenho certeza, importantes para você, telespectador. Como eu havia prometido já há alguns meses, eu havia feito convite para que viesse aqui até o programa o presidente da Enel Distribuição Goiás para dizer o que é que está sendo feito aqui em Goiás em relação à transformação desse sistema que já estava obsoleto, já estava precisando, passando da hora de precisar de novas tecnologias. Pois bem, hoje ele vem num dia que tem uma notícia muito relevante dentro da área de economia no país, que é o fato de a Enel ter adquirido, e isso se consolidou no final da tarde de hoje, 73% das ações da Eletropaulo, transformando-se assim na maior distribuidora de energia do país. Então, a gente vai falar desse assunto e, claro, vamos ouvir os seus pedidos, as suas opiniões, as suas perguntas, que serão feitas para o presidente da Enel Distribuição Goiás, Abel Rochinha. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais uma notícia dessa. A Enel sendo transformada na maior distribuidora de energia do país. Isso demonstra de forma clara o interesse dos acionistas e a disposição de estar aqui firme, aqui, compromisso no Brasil. Uma sucessão de um prazo de 2 anos, nós tivemos a aquisição daqui da antiga CELG, tivemos Volta Grande, que é uma usina hidrelétrica em Minas Gerais, e tivemos agora esse desenrolar que pouco posso falar, porque está acontecendo ainda, mas que é algo bastante interessante. Com certeza. Além disso, há que lembrar que a Enel no Brasil é uma das líderes em termos de renováveis. Então, eólica e fotovoltaica solar, nós estamos presentes em quase todas. Isso mostra a solidez da empresa, né? E é isso que eu quis dizer quando eu dei essa notícia, que é agora, de poucas horas, né? Isso, de 2, 3 horas atrás, nem isso, né? A confirmação da compra da Eletropaulo lá em São Paulo. Então, você, telespectador, nosso convidado, é você que tem ainda alguma dúvida em relação aos serviços prestados pela antiga CELG, né? Que o pessoal, algumas pessoas ainda estão se acostumando, né? A CELG se transformou em Enel. Então, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223. Você que mora no interior, você que mora aqui na capital, é a oportunidade de você saber muito mais sobre o funcionamento da antiga CELG, hoje Enel, Distribuição Goiás. A gente volta rapidinho. A Prefeitura de Trindade destinou, somente em 2018, quase 3 milhões de reais para a rede municipal de ensino. São mais de 13 mil uniformes, 12 mil kits materiais escolares, 2.782 kits pedagógicos, 700 carteiras e muitos outros benefícios. A merenda escolar tem cardápio balanceado e com acompanhamento de nutricionista. Investir na educação é a certeza de um futuro melhor para as nossas crianças. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 a 2020. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje falando sobre a Enel, que é a antiga CELG, né? Para não ter dúvida, né? Quem estiver assistindo ao programa é a Enel que leva energia até sua casa aqui no estado de Goiás. Então, se você quiser conversar com o presidente da Enel, Abel Rochinha, ele que é presidente da Enel Distribuição Goiás, mande a sua pergunta, a sua opinião através do WhatsApp 98200-3223. Presidente, não posso deixar, né, de começar essa entrevista falando dessa compra, que é um assunto altissimamente relevante dentro da economia no país, que foi a compra da Eletropaulo em São Paulo por 5 bilhões e 552 milhões, é isso? É isso mesmo, é o número que você está citando, o número que acabou de sair na imprensa exatamente sobre essa compra. De novo, ela demonstra o compromisso que a Enel tem com o Brasil. Tá? Nós fomos a primeira
e a sucessão de outras aquisições que estão firmes, demonstram que nós da Enel vemos o Brasil com excelentes olhos. E para ficar, né? Porque vocês já estão estendendo, vocês já têm uma ponta no Ceará, de onde o senhor veio? Nós somos a distribuidora do Ceará, de parte do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do estado de Goiás e agora da Eletropaulo, da cidade de São Paulo. Transformando-se assim na líder em distribuição de energia elétrica no país. Dá mais ou menos 17 milhões de clientes, 17 milhões de unidades consumidoras. Tá bem. E aí, tem mais alguma coisa que o senhor possa falar sobre essa? Não, estamos, na verdade, começando o processo. Eu acho que isso demonstra, de forma clara, o interesse que tem aqui no Brasil. Tá? E só para dar uma ideia, eu acho que é um ponto relevante, nós estamos falando agora de 17 milhões, eram 10 milhões de clientes antes da aquisição da Eletropaulo, num universo de 64 milhões de clientes no mundo inteiro. Ou seja, dá uma ideia do tamanho da Enel no mundo. Só na América do Sul, nós estamos falando da Argentina, estamos falando do Chile, estamos falando da Colômbia, estamos falando do Peru e estamos falando do Brasil. E aí tem ainda tem toda a Itália, Romênia, uma parte da Espanha, ou seja, é um grupo grande, sólido, que conhece muito bem distribuição, conhece geração, conhece renováveis, conhece transmissão, mas conhece bastante bem distribuição. Aí o cidadão que mora aqui em Goiás, que mora aqui em Goiânia, mora no interior, quer saber o seguinte, presidente, já se passaram 1 ano e 4 meses desde que a Enel assumiu a CELG, não é isso? O que é que o senhor poderia resumir? O que é que já foi feito que possa ser sentido pelo consumidor, pelo usuário de energia elétrica aqui no estado de Goiás? O que é que a Enel já produziu? Olha só, acho que o ponto principal aqui é dar uma ideia, em vez de a gente estar falando de coisas, vamos falar de fatos. A antiga CELG, nos últimos 3 anos, antes da Enel assumir, ela tinha investido na rede alguma coisa entre 250 e 300 milhões de reais por ano. Só no primeiro ano, que não foi nenhum ano, foi de fevereiro a dezembro, como você falou, foram 800 milhões de reais. Esse ano vai ser um número similar. E temos alguma coisa como 2 bilhões de reais para investir planejado já esse ano, para esse período, os próximos anos. Tá? Isso demonstra de forma clara como é diferente a ideia da relevância do que a gente pode fazer para melhorar a qualidade aqui em Goiás. Eu tenho falado muito, tenho dado diversas entrevistas e tenho dito, a única coisa que eu não posso fazer aqui é mentir. Então não adianta me perguntarem assim, olha, você vai resolver o problema de qualidade amanhã de manhã? Não vou. Nós sabemos o que temos que fazer, temos a tecnologia para fazê-lo, isso é fundamental, não dá para mudar a qualidade sem tecnologia, isso já está sendo implementado, só que isso vai levar um tempo para fazer. Só para te dar um número, nós temos hoje 32 horas, mais ou menos, de interrupção média num ano para um cidadão aqui em Goiânia. Deveríamos estar em 15. Herdamos com esses 30 aí, alguma coisinha. Tá? Ou seja, você tem uma diferença aqui enorme para ser atingida. Como é que você faz isso aqui? No Rio de Janeiro, que era um obstáculo tão grande quanto, nós já ganhamos 9 horas com tecnologia. Se a gente empregar essas mesmas 9 horas aqui, eu vou das 32 e vou lá embaixo para 23 horas. E aí tem uma briga para chegar nas 15 horas. E aí vou brigando com todo o resto que a gente tem para fazer para a gente chegar nas 15 horas, que é a nossa meta. Qual a única variável que a gente não domina? Tempo. Vai levar 2 a 3 anos para chegar lá. Para a população sentir de fato que a coisa melhorou? Para chegar no ponto ideal. Ela já está sentindo agora. Você mesmo comentava um pouquinho comigo que aqui em Goiânia já começa a sentir alguma coisa. Tem diversas áreas que ainda não estão no melhor, mas as coisas começam a melhorar. Estive agora em Jataí e as coisas também estão melhorando no interior. Acabamos de inaugurar uma subestação chamada Ipeguari, ali em 7... esqueci o nome, do município, que é perto de Rio Verde, no qual a gente está dobrando a oferta de energia ali. Então, os 2 problemas que nós diagnosticamos aqui, quando chegamos em Goiás, são qualidade e atendimento à demanda. Esse estado tem um potencial enorme para crescer, enorme, tá? E o principal obstáculo para isso acontecer está exatamente na capacidade de ofertar energia.
Semana que vem, era para inaugurar essa semana, mas semana que vem a gente deve estar inaugurando uma nova linha de alta tensão, a subestação está pronta, em cristalina, em que a gente vai conseguir entregar muito mais disponibilidade de energia para todos os fazendeiros que trabalham com a área irrigada naquela região. Então você vê que o desenvolvimento depende fundamentalmente, né, de energia. Da energia. Pivô, hoje parece ser, para eu que não sou especialista do assunto, e as pessoas estão me ouvindo, muitos delas devem ser, você ter disponibilidade de irrigação muda completamente a rentabilidade e a produtividade no campo. Então, se nós conseguirmos fazer o nosso trabalho, esse estado vai estourar, vai chegar no potencial que ele tem para atingir. Tá bem. Vamos, enquanto a gente vai fazendo as perguntas, colocando perguntas também de telespectadores, não necessariamente numa ordem de assuntos, né, de temas, mas na ordem em que elas vierem chegando. Algumas falam de assuntos, por exemplo, menores, mas que doem muitas vezes no bolso do cidadão, no bolso do consumidor. É o caso aqui do o Elton, mora no Parque Tremendão. Já aprendeu onde é o Parque Tremendão, presidente? Não ainda. E ele pergunta o seguinte: por que a taxa de religação é tão cara? Na verdade, a taxa de religação ela é regulamentada pela ANEEL e ela parte do pressuposto que as pessoas não deveriam estar devendo sua conta, elas deveriam pagar pontualmente a sua conta. E você tem um custo para mandar uma equipe lá. Tá? Esse é o ponto, não tem muita diferença nisso. Quer dizer, é uma coisa puxando outra, né? É uma coisa puxando outra. Vamos lá. Paulo, pergunta que vem de... Coloca o seu nome no início da mensagem. Silvio Pereira, coloca o seu nome no início da mensagem para facilitar para a gente. Nós não conseguimos entrar no site da Enel. Eles poderiam facilitar o site. Qual que é o site da Enel? As meninas estão aqui, podem pedir ajuda às universitárias também. Ajuda às universitárias. Qual é? eneldistribuição.com.br. Agora, olha só, eu estou achando estranho, porque se é um ponto que a gente tem trabalhado muito e muito bem, é exatamente o acesso digital. Hoje em dia, 60% dos nossos atendimentos já ocorrem de forma, vamos dizer, não presencial, não humana. Você consegue fazer tudo isso através do aplicativo. Eu não sei se ele sabe, mas ele pode baixar o aplicativo tanto para o Android quanto para o iPhone. Ele pode baixar para poder acessar diretamente a gente. Ele pode entrar no nosso site. Estou sinceramente estranhando isso. Deve ter sido algum problema momentâneo. Tudo isso já está rodando. Inclusive, nós estamos usando técnicas de inteligência artificial para poder atender melhor o cliente. Ou seja, o cliente liga para a nossa central de atendimento hoje em dia, e a gente vai tentar disponibilizar isso no próprio site depois, onde a dúvida dele, a gente já consegue botar no robozinho, ele faz a conta lá e mostra, olha só tem um problema na conta? Tenho. Por que variou tanto a conta? A atendente já consegue olhar e dar uma explicação muito mais direta, muito mais rápida. Se o Elias, por exemplo, entrar lá e deixar o seguinte recado, por que com tão poucos dias de atraso o nome já vai para o SPC? Olha só, essa é uma discussão que eu tenho o tempo todo com todo mundo. Desculpa, mas a gente tem que ser isonômico, a gente tem que trabalhar da mesma forma com todos os clientes. E, portanto, pagar a conta é parte do jogo. Tá bem, vamos lá. Fernando, de Caldas Novas, mandando, deixa-me ver aqui uma pergunta aqui. Uma chácara na beira do lago, a energia passa 30 metros da casa, mas não estão conseguindo energia. Muito difícil. Quer dizer, são problemas, às vezes, pontuais que aparecem. Né? Caso o senhor não tenha como explicar exatamente, o senhor pode deixar um telefone de contato. Não, essa ideia. Se vocês puderem, depois de ter uma lista de todos os problemas, nosso pessoal vai trabalhar caso a caso. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Tá. Nesse caso, é muito difícil saber, né? Quer dizer, uma casa... Não sei exatamente qual é o problema que ele tem ali. Tá? Nós, de novo, para a questão do atendimento, nós mudamos radicalmente o atendimento. Tá? Hoje, se alguém precisa fazer uma obra, é tudo acessado pela internet, o projeto é enviado, é analisado da forma mais isenta possível, ou seja, não tem relação entre as pessoas, não tem quebra-galho, checou, está dentro da regra, retorna, está aprovado e por aí vai. Todas as nossas lojas estão sendo reformadas. Nosso pessoal todo, que antes eram todos estagiários, hoje são pessoas treinadas para atender melhor o cliente. Vou te dar um exemplo para ficar claro. Antes nós tínhamos um livro de reclamações e agora nós temos um livro de reclamações
entre aspas, que virou livro de elogios. Você entra lá na loja, qualquer cliente pode fazer isso, olha o livro de reclamações, está lotado de elogios, ainda bem. Pois é, eu estou achando interessante e até estou lendo essas questões levantadas pelo telespectador, mas não achei alguém ainda até agora que tenha reclamado de queda de energia, por exemplo. Se tem alguém, mande a mensagem, nosso WhatsApp 98200-3223. Aproveite que está aqui o presidente da Enel Distribuição Goiás, o Abel Rochinha. Presidente, falando em atendimento, os senhores estão facilitando de todas as formas, inclusive tem um atendimento móvel à população. É isso? Temos três vans específicas para percorrer regiões onde normalmente você não tem acesso, que permite fazer uma campanha, fazer um trabalho numa determinada comunidade. Nós entendemos o seguinte, para trabalharmos bem com os nossos clientes, a gente tem que atender às demandas da sociedade. Então é muito comum, nós temos campanhas em determinados locais, onde vai essa van e faz o atendimento completo que o cliente precisar. Ele não precisa ir à nossa loja, ele pode comparecer ali, está ótimo. Estamos fazendo isso agora no setor das nações, setor dos estados, desculpe, onde estamos fazendo uma complementação ali em Aparecida e Goiânia, depois de uma grande discussão em que nós tivemos um papel fundamental de convencer todas as partes que havia condição de seguir em frente e estamos dando solução no problema que saiu na televisão e tudo. Os senhores estão utilizando também um helicóptero, é isso? Isso. Na identificação de falhas? Isso. É uma técnica bastante moderna, que usa laser, onde você passa com o helicóptero por cima da linha, você vai fotografando a linha toda, você vai medindo toda a parte de termografia, etc., para ver os pontos quentes, e o laser te permite dizer exatamente qual a distância, por exemplo, das árvores. Então você sabe qual é o ponto onde tem problema e quando você vai ter que fazer a poda daquela árvore. Isso torna muito mais efetiva a ação de manutenção das linhas. Falando ainda sobre manutenção, eu me lembro que, no dia em que eu conheci, o senhor só me falava sobre um dispositivo que existe para identificar mais rapidamente numa linha onde está o defeito sem que haja necessidade de desligar, né, uma região muito grande, deixar uma região grande sem energia para facilitar. Como é que se chama isso? Se chama o sistema de telemando, telecontrole, você pode dar... Na verdade, se você olhar uma linha de energia elétrica, ela tem diversas chaves colocadas em diversos pontos da sua extensão. Hoje, você tem que mandar alguém lá para baixar ou subir aquela chave, ela tem um fusível, trocar o fusível, para você localizar onde está o problema. O que nós estamos fazendo? Essas chaves passam a ser telecomandadas, tem um dispositivo, e ela, do centro de controle, você faz... liga ou desliga. Então, é claro ver, se você levava, 2, 3 horas para chegar no local e descobrir o problema, agora em 3 minutos você liga, você faz o desvio da energia e fica só aquela região que tem um problema por consertar. Mas aí tem que mandar uma equipe lá. Aí depois você manda a equipe, mas só que você limita muito mais o problema, tá? E você faz com que os outros não fiquem, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos sem energia. Presidente, aquela perguntinha básica, né, levantada aqui pela Eunice e também pelo Sebastião, do setor Pedro Ludovico, né? Com todo esse potencial que o senhor está falando, né, que tem a Enel no mundo, por que a nossa energia, e aí eu gostaria que o senhor explicasse quem é que tarifa, afinal de contas, quem é que precifica a tarifa? Por que a nossa energia elétrica é tão cara e tão falha assim? Excelente pergunta. Não precisa nem acreditar em mim, não. Olha na conta, você vai fazer a conta, você vai chegar à mesma conclusão. De cada R$100 de tarifa, tá, hoje nós devemos ser responsáveis por algo como R$17. Metade do restante é o custo da energia mesmo, ou seja, o fato de estar um período de seca ou de chuva, que entram as bandeiras, etc., ela determina esse custo. E a outra parte está ligada a impostos e encargos. Então, quando alguém me pergunta, fala assim, olha só, eu sou a menor das parcelas. Dos R$100, R$17 vem para a Enel Distribuição Goiás e, com isso, nós fazemos todo o investimento, todo o trabalho e fazemos a manutenção de toda essa rede. Tá? Então, o que transforma hoje o custo de energia elevado? É uma discussão similar ao que houve há pouquinho sobre o óleo diesel e a gasolina. Né? Não tem mistério. Tá? Nós temos um problema de participação de Estado, do ICMS, PIS, COFINS, etc., e mais os encargos,
que é bastante elevado. Qual é o percentual desses tributos? Normalmente, da casa você vai ficar na casa dos 40%. A conta é mais ou menos isso. 40, 40 e 20. Sendo assim muito rápido, tá? É 40 e pouquinho e 17. Mas 40, 40 e 20, acho que responde bem. Presidente, o Kleber Bezerra de Goiânia quer saber por que, e recentemente foi divulgado um levantamento nesse sentido, por que a antiga Celg, hoje Enel, foi considerada a pior distribuidora do país? Olha só, comentava um pouquinho, tá? A nossa meta de número de horas para você, que deveria ter, a nossa meta é na casa das 32 horas, tá? Desculpe, nosso número hoje é 32 horas, a nossa meta é 15, tem uma distância desse tamanho. Então você tem muito para fazer. Os senhores pegaram com... Pegamos com 32 Nós pegamos horas. com 3 grandes desafios. O primeiro é qualidade. 32 horas de DEC, de número de horas médio que o goiano fica sem energia por ano, quando deveria estar em 15. Então você vai ter que descer dos 32 para 15, e o segredo disso tem que ser tecnologia. Trabalho, tempo e tecnologia. Você tem a demanda, você tinha muitas regiões, principalmente no interior, onde você não conseguia entregar energia, faltavam obras para fazer, estamos trabalhando nisso, e recebemos também uma diferença da ordem de 20 mil clientes, daqui a pouco você vai ter algum cliente perguntando isso, 20 mil clientes que nunca tiveram acesso à energia. São os três grandes desafios que nós estamos trabalhando com cada um deles. E vamos endereçar e vamos resolvê-los todos, sem dúvida nenhuma. O nosso telespectador aqui, cadê o nome dele? Coloque, por favor, o nome no início da mensagem, ajude a gente. É o tempo que a gente pede para ir lá no perfil. Pior que não tem o nome dele. Mas vamos ver aqui qual é a pergunta que ele faz, que eu acho, bati o olho, Alcides, está lá no final, Alcides, de Crixás, aqui no interior de Goiás. Ele quer saber, presidente, a respeito da energia rural, qual a previsão da universalização da região de Crixás e demais regiões do norte goiano? E, em resumo, quando vai chegar energia na fazenda? Olha, esse é exatamente o que eu enderecei agora. Parece até que eu li o pensamento. Não é verdade, não li. Tá? Esse é um dos 3 desafios que nós temos. Tá? Nós estamos trabalhando. Semana a outra eu devo estar dando um pulo de novo em Brasília, estamos tentando brigar por uma 5ª tranche do programa Luz para Todos, que já foi postergado, você já tem condição de brigar por isso, e com isso eu imagino que em 3 anos a gente consiga atender todo o interior. Só para dar uma ideia para vocês. 3 anos todo o interior? Só para dar uma ideia para vocês. No Ceará, que eu acabei de chegar de lá, estou aqui há 1 ano, tá? No Ceará nós fizemos um acordo, um termo de ajuste de conduta, que falava em 7 mil conexões. Aqui em Goiás nós temos uma diferença de 20 mil. Então você imagina o tamanho do trabalho que estamos fazendo. Acabamos de fazer uma série de conexões em Formosa, naquela região, que não é muito distante de onde ele está falando. Tá? E estamos seguindo, pegando cada um dos municípios e conseguindo atender dentro do que a gente gostaria. Mas, de novo, é um problema de tempo, porque é um problema de obras, muitas obras. Parece que tem uma pergunta aqui que vai nesse sentido também. O Nilson de Trindade, querendo saber assim, e os gatos, presidente? Tem gato demais aí, não tem? Olha, o estado de Goiás não é um estado de grande problema, não. Tem gato? Tem. Tá? Parte desses gatos são um problema de conexão, nós já estamos tentando atender o máximo possível, e parte é combate à perda mesmo, que é a nossa obrigação. E ele faz uma colocação também que, imagino, não tenha nada a ver com a Celg, com a Enel. Isso, eu também estou me favor, acostumando. São luzes públicas que ficam acesas entre 11 da noite e 6 da manhã. Quer dizer, aí já é um desperdício, né? Isso é uma briga com a prefeitura. Normalmente isso pertence à prefeitura, ela é que tem que atender isso. A iluminação pública é toda ela de parte da prefeitura. Falando em prefeitura, eu sempre falo isso aqui quando as pessoas... Muita gente se deu conta só recentemente de que ela paga uma tarifa, né, COSIP, né, Contribuição sobre Iluminação Pública, que vem no talão da Enel, mas que é um dinheiro da prefeitura. Isso mesmo. Não é isso? É um dinheiro que é repassado pela prefeitura e é um acordo previsto... Para a prefeitura. Para a prefeitura e é um acordo previsto em lei. Não é isso? Normalmente a Câmara de Vereadores da Prefeitura
ela aprova o pagamento de determinado valor, segundo determinada regra, e nós recolhemos esse dinheiro, como podia ser qualquer outro tipo de cobrança, tá? Recebemos esse dinheiro, repassamos à prefeitura, e a prefeitura, com isso, ela paga o consumo de energia para a iluminação pública e faz ampliações ou manutenção do parque de iluminação pública daquele município. Que é um dinheiro alto, né? Um dinheiro alto. Luciano Leal, do Jardim Guanabara, ele diz o seguinte: a Enel, por ser uma grande investidora nos renováveis, para ela não seria viável o incentivo à energia solar para residências? Sem dúvida nenhuma. Isso, inclusive, nós trabalhamos com esse tipo de coisa. Uma das nossas unidades de negócio, que não é distribuidora, tá, trabalha exatamente nisso. Tá? Então, eu acho que isso é uma tendência clara para os próximos anos, e é uma tecnologia que vai ser cada vez mais observada nos telhados rapidamente em todas as cidades do Brasil. Tem uma coisa que eu até anotei algumas coisas aqui, por exemplo, para falar sobre alguns programas sociais, mas o tempo já está acabando, nós temos 1 minuto e pouco só para terminar o programa. Eu vou já convidá-lo para voltar em outra ocasião para a gente falar sobre esses programas. Né? Programas como, por exemplo, um que foi bem divulgado, bem conhecido, que é da troca de geladeiras. Né? Já foram mais de 3 mil aqui em Goiás, é isso? É isso mesmo, esse é um programa fenomenal em que você ajuda em muito a situação de famílias de baixa renda, porque quase 40% do seu consumo é a geladeira. Se a geladeira for de boa qualidade, se estiver nova, conservada, você baixa bastante o consumo daquela família. Mas esse programa é destinado a famílias de baixa renda. De baixa renda. Como é que ela faz para se cadastrar, para saber em qual bairro? Determinado local, qual nós temos um calendário, naquele determinado local nos avisamos previamente que vamos a fazer esse trabalho naquela região, as pessoas se cadastram, tem um sorteio, e esse sorteio, no dia seguinte, as pessoas levam a sua geladeira velha e recebem a nova. Tá bem, o Domingos Passerini assistindo ao programa também, parabenizando pela escolha do entrevistado, né? Tem muito a dizer. Muito obrigado. Só que nós não temos tanto tempo, né, para ouvi-lo de uma vez só. Por isso eu renovo o convite para o senhor vir mais uma vez ao programa, presidente. Sem dúvida nenhuma. Tá bem? O senhor quer deixar um recado? Temos 30 segundos. Que recado o senhor deixaria para o consumidor da Enel? Olha, estamos trabalhando duro e vamos resolver esse problema. Só dá um tempo para a gente, por favor. Tá bem. Presidente da Enel Distribuição Goiás, Abel Rochinha, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter vindo. Não vi ninguém ainda, pelo menos me desculpe que teve alguém que mandou alguma reclamação sobre queda de energia, né? Isso é um sinal positivo. Que acaba sendo um sinal positivo. Mas eu, claro, tenho que torcer para que os senhores façam realmente um bom trabalho, porque disso depende o nosso desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma. Tá bem, presidente. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você. Boa noite. Boa noite a você também, telespectador. Obrigado pela companhia. A gente volta amanhã. E amanhã aqui no programa, o polêmico Jorge Cajuru, que promete, segundo ele, como ele costuma dizer, uma bomba na sessão de amanhã da Câmara de Vereadores. Você vai saber assistindo ao nosso programa aqui todos os detalhes. Um abraço. Programa Paulo Berengues.